O Tomás me alertou, o Chico Xavier, em 77, telefonou para minha casa e me chamou para eu ir lá. Nós estávamos, na ocasião, somente com a obra infantil do Lobato. O Tomás tinha começado o livro A Moça da Ilha só. E ele me disse todas as dificuldades que eu ia passar. O Chico. Eu cheguei em casa, eu estava tão feliz, eu passei horas sem dormir, cheguei em casa com a corda toda, disposta a trabalhar, não estava cansada nem nada. E eu achei que o Chico tinha aumentado muito a coisa, que era para eu realmente estar preparada para os golpes que viriam. Hoje eu vejo que ele minimizou muito, que eu não tinha malícia. Aí precisei aprender aquele trechinho do Evangelho, seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então, eu tive, e ainda estou aprendendo. Muitas vezes eu confiei em gente que não merecia a minha confiança. Porque a gente, no primeiro lugar, você dá confiança à pessoa, dá aproximação e tudo. Não está lá também, a cada um segundo as suas obras? Deixa. E eu ficar brava é comigo, de não ter tido a malícia de perceber. Né? Porque Dona Regina tinha isso. As pessoas chegavam com elogios, às vezes, e querendo participar da casa. Parecia que era mais um trabalhador e tal, e ela, no ato, ela dava a ficha da pessoa. Ela dizia o que a pessoa queria. Disseram que quando ela foi me avaliar para ver se eu podia ser aceita para fazer evangelização, isso uma amiga que me levou me falou muitos anos depois. Porque estava o seu Milton, que era acho que Medeiros, era o presidente da casa, estava a Nilza Badaró Galvão, que é uma amiga que me levou, e estava a Regina. E aí começaram a perguntar como eu iria trabalhar. Eu falei que eu uso todo o material, porque eu acho que o espírita tem pouco material, então, se eu tenho material para o flanelógrafo de crentes, eu vou usar aquelas figuras, mas transferir para o conceito espírita, porque é um material muito rico, que eu uso também coisas de livros didáticos, desde que esteja dentro daquele programa que você vai ensinar para a criança naquele ano e naquele período. Então, amor aos animais, se eu tiver uma história bonita que não seja espírita e que entre, eu vou entrar com ela. E enquanto eu falava, a Dona Regina parecia estar cochilando na cadeira. E eu fiquei preocupada. Chegou uma hora que eu falei para a Nilza e para o senhor, não é melhor nós marcarmos outro dia? Ela está cansada, coitada. Ela acho que está sendo sacrificada aqui pela gente com essa conversa. A gente pode marcar outro dia, eu tenho tempo. Aí, não, mas é assim mesmo. Nesse momento, ela estava me avaliando, né? Ela desdobrava. Eu tive depois muitas coisas que eu vi com ela, e eu fui entender quem era a Dona Regina. Eu soube que depois que terminou, que eu fui embora, ela disse, essa moça tem carta branca para fazer o que quiser aqui dentro. Ela tem uma aura dourada fantástica, e ela tem conhecimento, percepção e mediunidade, e tem uma postura moral muito boa, muito ética. Então, ela tem carta branca. O que fez que, no decorrer do tempo que eu trabalhei lá, o pessoal dissesse, Dona Regina, de vez em quando, fica brava com a gente, mas dá um destempero, fala o que tem que falar. Com você, Mariluza, você rompe as regras da casa. E ela chega com um carinho, fala com jeito, fala à parte. Porque, por exemplo, ia começar a reunião, fecha a porta, a pessoa chegou, você acabou de trancar a porta, você não destranca mais, ninguém entra. E eu, às vezes, estava dando evangelização na frente da casa, enquanto estava ocorrendo a sessão lá, depois de o passe e tal, e eu estava com as crianças. E chegava alguém, e a coitada da pessoa sentava ali, cansada, nos degraus de entrada, e eu pensava, judiação, essa pessoa veio de ônibus, está mal do coração, ela precisa de um passe. O que fazia eu? Eu abria a porta, botava a pessoa no meio das crianças, dizia, a hora que for abrir lá para o passe, eu abro aqui, você vai lá para dentro. Teve uma ocasião que entrou um bêbado. Eu nunca vou esquecer, foi fantástico. A senhora que ficava picotando o passe era a Dona Emília, ela foi esposa do Rio Branco Paranhos, que morreu ensandecido porque foi preso no DOI-CODE do 2º Exército. Ele tinha claustrofobia. Ele saiu de lá, era um dos maiores causídicos do mundo. Ele era a reencarnação do Barão do Rio Branco. Reencarnação do Barão do Rio Branco? Sim. O Rio Branco Paranhos, como o Rio Branco Paranhos, eu não sei, mas ele esteve preso lá no DOI-CODE um tempo.
Eu tenho a impressão que mais ou menos antes de 75, talvez ele tenha sido solto. E aí a família teve que cuidar dele. Isso aí acho que você levanta em algum dado aí. O que eu me lembro é que na ocasião eu nem sabia quem era a dona Emília. Mas ela gostou, ela teve empatia com o meu filho João Marcos e ele com ela. E uma vez ela falou: Mariluza, pelo amor de Deus, chama alguém lá para tirar esse bêbado daí. Eu falei: não, senhora, deixa ela aí. E o bêbado ficou ali. E eu dando a aula, e ele dizia: é isso mesmo, e não sei o quê, deitado no chão. Aí eu falava: agora o senhor fica quieto, vou eu falar. E aí comecei a falar para as pessoas, e comecei a falar sobre o nosso tio que está aqui, né? O tio, ele bebe, por que uma pessoa bebe? Comecei a conversar com as crianças sobre isso, e tinha uma das crianças que tinha um pai alcoólatra. Inclusive, o menino era considerado um menino problema pela mãe e pela família toda, e o menino era fantástico. Eu pus ele para secretariar minhas aulas e o menino era fora de série. Ele era o bode expiatório da família, não é? Aí o menino falou do pai, aí as crianças vibraram pelo senhor, nós oramos por ele, oramos pelo pai do coleguinha. Aí nós instituímos na lousa, eles chegariam sempre ou dariam o nome de quem eles queriam vibrar, depois eles iam contando se a pessoa melhorou, o que aconteceu. Fiz isso no lar e fiz isso na Casa do Caminho, tivemos casos assim fantásticos, né, de melhora. Aqui no lar teve um menino que foi levado por bandidos para a droga e o irmãozinho menor pediu para nós vibrarmos por ele. Depois, na outra reunião das crianças, ele veio com um sorriso de orelha a orelha. Mariluza, você não acredita, tio? Eu falei: o que foi que aconteceu? Ele falou: os bandidos devolveram meu irmão em casa, disse que aquilo não era vida para ele, não. Aí, e eram coisas assim fantásticas. Eu teria a vida inteira para contar casos um atrás do outro, né? E a hora que terminou, que abriu, eu chamei o presidente, que era o Odair na ocasião. Falei: Odair, por favor, acompanhe esse senhor, pelo menos até ele atravessar a rua, para ele não ser atropelado. Mas, Mariluza, você ficou com ele aqui dentro? Falei: qual é o problema, Odair? Isso aqui não é um pronto-socorro espiritual? Por que ele não podia entrar? Ele não fez nada. Nós aprendemos muito com ele. E a dona Regina: Mariluza, se você deixa eles entrarem 1 minuto depois, na semana que vem, eles chegam 10 minutos depois. Eu falei: a senhora tem toda a razão. Na outra semana lá estava eu abrindo a porta de novo. Não tinha jeito. O que eu percebi foi o seguinte: todas as grandes médiuns que eu conheci tinham sido desenvolvidas pelo comandante Armon. E através do seu DVD, eu fiquei sabendo, e através do seu livro, eu fiquei sabendo de outras que eu não sabia que tinham sido desenvolvidas com ele, como a Zíbia Gasparetto, como a Guiomar e outras que eu não sabia. Mas as que eu conheci, que foi a Pia, que era uma excelente médium e uma mulher fantástica, e principalmente na área da cura. Eu senti muito quando a casa saiu das mãos da família, porque eu achava que a diretoria devia continuar sempre com a família. A casa continua, cuida de crianças, é uma casa excelente. A Casa do Caminho também cresceu muito materialmente. Mas eu aprendi um jeito diferente de trabalhar na desobsessão. A dona Regina não tinha fórmulas prontas, como muitos centros têm. Cada caso de desobsessão era um, e ela sabia como abordar. Tanto que, meses antes dela falecer, eu falei: o que vai ser da gente na hora que a senhora partir, dona Regina? Porque tinha acontecido um fato. Uma senhora que, em vez de ir pelo corredor para a sala de passe, ela saiu fora do centro e entrou pela porta do salão onde nós estávamos arrumando as cadeiras para a desobsessão, numa quinta-noite. E, nisso, ela entrou totalmente transtornada e começou a pegar as cadeiras e ia jogando para lá e para cá e vindo na minha direção. Eu pensei: ah, meu Deus do céu, está totalmente transtornada. Se ela pega uma cadeira dessa e senta na minha cabeça, era uma vez Mariluza, né? Falei: eu vou tentar segurar, mas ela é mais forte que eu, ainda deve estar potencializada a força devido a estar, me parecia, envolvida, mas eu não via nenhuma entidade com ela. E o seu Luiz, que era um italianão forte, um taxista, um médium fantástico também da casa, se pôs entre mim e ela e disse: não, a senhora aqui foi recebida com atenção e carinho, vai se comportar. E foi levando-a para novamente voltar para o corredor das pessoas que iam tomar o passe. Nisso, a dona Regina vinha entrando do corredor para cá. Parece que ela sentiu que estava acontecendo alguma coisa. A moça se desvencilhou do seu Luiz e correu para a dona Regina. E quando chegou na dona Regina, era a cena que eu via com meu pai quando ele era criança.
A moça caiu de joelhos na frente dela, agarrou nas pernas dela, e ela andava com dificuldade, com uma bengala, e disse: me ajuda, pelo amor de Deus, eu estou enlouquecendo, me ajuda, me ajuda. Ela falou: nós estamos aqui para isso, minha filha acompanhou até o passe e tal, e voltou. Então, estavam os médios ali, que nós estávamos arrumando, ela disse: quando eu partir, como é que vai ser? O que vocês vão fazer quando acontecer uma coisa dessa? Vocês têm que estar preparados, eu não vou estar aqui. E aí deu um sabão em todo mundo, não falou nada. Quando terminou a reunião, eu falei: dona Regina, o que estava acontecendo com aquela mulher? Ela falou: por quê? Eu falei: porque não tinha um espírito com ela. Mas ela não estava se controlando. O que estava acontecendo? Ela falou: em volta dela passa um filminho que o obsessor colocou de cobrança de uma cena de vida passada. Aquilo fica passando 24 horas na cabeça dela. E ela pensa que vai enlouquecer, porque ela não capta isso de uma forma consciente. Ela falou: tem muitas coisas que acontecem, a gente precisa saber mexer com isso. Eu falei: vai ser duro quando a senhora partir, nós não vamos conseguir. Eu, principalmente, não vou conseguir fazer nem metade do que eu faço. Ela falou: vai conseguir, deu aquela gargalhada gostosa dela, vai conseguir isso e muito mais. Nem parecia que a gente estava falando da provável, possível morte dela, desencarnação em pouco tempo. Realmente, eu continuei na desobsessão, e ela me dava as dicas de como agir em cada situação, e também na Casa Branca do Caminho. Muitas foram as vezes em que, através do auxílio dela, a gente conseguia agilizar a desobsessão dos casos, né? E continua me ajudando. Eu assisti mais a Sheila, né? Ela recebia mais a Sheila no grupo. Disseram, mas eu não assisti, que ela incorporava e gorjeava como se fossem vários pássaros, e também às vezes fazia som de violino com a garganta, não é? Mas isto eu não assisti, mas pessoas idôneas me contaram desse tipo de coisas que aconteciam com ela, porque ela não contava mesmo para a gente, né? Ela só contou algumas coisas que talvez um dia eu ponha em livros. Dos aborrecimentos que ela passou, das situações. E até uma vez eu desenhei na pintura mediúnica, eu recebi um quadro, era um menininho sem uma perna, um menino muito bonito, e eu fiquei meio chocada, porque eles me disseram que aquele quadro era para doar para casa. Então, quando terminou, todos foram colocados à venda em benefício da creche. Eu chamei-a e falei: dona Regina, esse aqui eu não sei, eles falaram para dar para casa, e eu estou chocada, esse menino aqui não tem uma perna. Aí ela sorriu e falou: pois é, todo mundo desenha o Tiãozinho, tem até as tirinhas agora lá da creche Tiãozinho, é um pretinho. Quando eu fico tomada pelo Tiãozinho, eu mesmo tinha visto várias vezes, eles acham que é um barrigudinho, um menininho que passou fome, necessidade, um pretinho. Mas foi um menino de uma família muito rica, filho único, aqui em São Paulo. E eu estava tentando, através da mediunidade, curá-lo de um câncer, e ele foi amputado uma perna. Até que uma noite, eu, desdobrada, eu vi um pássaro numa gaiola, esse pássaro se batia, estava todo com as asas machucadas, ele tentando desesperadamente sair, e se debatendo, e se machucando. E eu disse ao mentor que estava comigo: vamos abrir essa gaiola e soltar esse pássaro. Poxa, vocês não aguento ficar vendo ele sofrendo assim. Aí o mentor disse a ela: mas é você, Regina, que está segurando o pássaro na gaiola. Aí ela voltou em prantos à cama e falou: eu preciso soltar o pássaro. Aí o marido acordou: o que foi, Regina? Ela ajoelhava chorando do lado da cama e dizia: perdoa, meu Deus, perdoa, que eu não faça mais isso, é preciso soltar esse pássaro, é preciso soltar esse pássaro. E aí o rapaz partiu. Às vezes ele se manifestava como criança, falando como criança por ela, e às vezes como um poeta fantástico, que ele tinha sido numa outra vida também. Era um espírito bastante evoluído. E através da mediunidade dela é que foi feito a creche do Tiãozinho na Casa Branca do Caminho. Então, foi um aprendizado fantástico. Bom, eu já recebi o Monteiro, mas não sabia que ele era do Grupo Inconfidente. Foi uma surpresa quando eu soube que ele era. Eu até brincava, eu falava: poxa, ele fez o Microcolos, que é ele, né? Amarelo. E não liguei que o amarelo é a aura dos Inconfidentes, é a aura dourada, né? E depois ele se apresentava como desdobrado, como lilás, bem clarinho, alta espiritualidade. É a aura que o Lobato mostrava para mim, entendeu? Como ele aparecia como Monteiro, era uma coisa. Como o Tomás se apresentava como Castro Alves de um jeito e como Tomás de outro.
Tanto que quando ele começou o livro Abolição, escrevendo como Castro Alves, eu disse a ele, bom, é um recurso literário, a gente escreve um livro na primeira pessoa, já valida, o leitor já está lendo como um depoimento do próprio escritor. É isso que você está fazendo? Ele falou, não, Mariluz, eu estou te arrumando mais uma encrenca. Eu falei, como assim? Ele falou, os baianos vão ter que me engolir na Bahia, eu não pude ir para a Bahia, porque ele ia para a Bahia, né? Como desembargador. Na verdade, ele ia ser o primeiro presidente do Brasil. E ele falou, eu não pude voltar à Bahia naquela vida, voltei depois, retomei de onde eu parei. Então, voltei como Castro Alves. E aí, foi, assim, uma coisa fantástica. E, às vezes, o mesmo, por exemplo, tem pintores que foram... Eu estou querendo descobrir quem foi o Picasso numa outra vida. Ele não me mostra, entendeu? Eu sei que ele participou do Renascimento. Mas quem ele foi? Eu tento, através dos aspectos psicológicos dele, tudo, identificar, mas não consigo. Porque o Picasso, ele é um cara super vaidoso, com a libido lá em cima. E eu duvido que ele não tivesse sido assim. Porque vaidade não é uma coisa que você se livra dela tão fácil. Se ele era agora, imagino como não era lá. Eu fiquei surpresa quando ele apresentou o Massácio como um dos alunos do Fídias, o Agoracto como aleijadinho. Então, são coisas que eu fico pensando. Por exemplo, eu tenho muita bronca com o Niemeyer, admiro ele, mas tenho bronca com o Niemeyer senil, cuja equipe só trabalha para quem lhe dá dinheiro. Eu tentei chegar no Niemeyer para fazer Estado Alvorecer do Milênio, eu não consegui, nem falando com a secretária dele. É curioso como alguns personagens têm um aspecto, um rosto de múmia, né? É. O Niemeyer, o Ulisses Guimarães, eles têm um rosto meio de múmia, né? O próprio Juscelino, que era muito bonito, jovem, no final da vida ele estava com uma cara meio mumificada. Eu hoje estava vendo a comparação que uma pessoa me mandou da Nefertiti, né, com o busto que tinha no Museu de Berlim, que foi parar na mão do Hitler, né, que o Hitler era apaixonado pela Nefertiti. Eu comecei a pensar, e tinha uma múmia lá que uns acham que é da Nefertiti e outros acham que é da Ti, e eles estavam fazendo uma comparação óssea, e da Meritiatom e tudo mais. E me mandaram isso e eu estava avaliando, achei fantástico, porque são coisas que a gente não sabe, né? E realmente são traços que se trazem, né? De outras vidas. Então, se você for comparar os traços da Ti com o rosto da Marília, tem semelhanças. Se houvesse possibilidade, só através da descrição, de comparar com Marta, com Cíntia, com Cassandra, nós fizemos o desenho na capa da Cíntia, tem muita semelhança com o rosto da Marília. Aliás, eu queria retirar dos livros Sonata de Amor a Quatro Mãos, e nessas alturas eu fico furiosa de não ter dinheiro para fazer tudo que eu quero, né? Eu queria fazer o livro Marília de Dirceu, ou Dirceu de Marília, qualquer coisa assim, e eu queria pôr na capa uma foto em preto e branco da minha filha mais velha, porque ela é a cara da Marília. Então, para o pessoal saber exatamente como a Marília era, bastava ver o rosto da Marilei. E eu uso muito o rosto dos meus filhos, porque fica mais barato, eu não tenho que pedir licença. Eles não podem achar ruim, eu falo para eles, a matriz é aqui, vocês têm que pagar royalty. Então, não tem conversa. E isso é uma coisa que eu estou pensando.